As 3 pessoas se sentam em 3 cadeiras centralizadas no centro do palco, ao redor de uma mesinha, que carregam 3 copos de água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Michele Arroio, uma mulher branca, de cabelos loiros, lisos, cujo comprimento lhe vai até o ombro. Ela traja calça preta e blusa de manga comprida preta. A manga da direita, no lugar dos ombros, possui uma abertura e deixa à mostra a blusa amarela de mangas compridas que ela usa por baixo. No pescoço leva um colar de pingente e o crachá dos participantes do 11º Flieraxá. A segunda pessoa é o mediador, um homem de cabelos curtos, grisalhos e barba de mesmo tom. Ele traja calça jeans e uma camisa preta estampada com o design do 11º Flieraxá. A terceira e última pessoa é Cíntia Rocha Versosa, uma mulher branca de cabelos cacheados em tom castanho, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja calça e blusa de mangas compridas preta e usa por cima um grande casaco de crochê em tons de vermelho, laranja, amarelo, lilás, rosa e marrom. Usa no pescoço colares em tom prateado. Eu gostaria de começar perguntando para vocês, começando pela Michele, qual é seu cargo, qual é a sua função, para não começar lendo o currículo de vocês, perguntar qual é a sua função, qual é a sua ligação com o tema do Flieraxá dessa 11ª edição. Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a mais uma edição, né, do Flieraxá. E acho que é um privilégio, né, uma cidade como Araxá ter um encontro como esse, né? Uma cidade que vem se afirmando, né, em vários encontros sobre várias temáticas. A Cíntia vai poder falar um pouco mais, mas claro que o encontro de literatura é sempre muito especial, porque a literatura ela dá conta de envolver as temáticas mais diversas, né? Ela dá conta de transitar não só pela imaginação, mas por narrativas também, pela história, pelos documentários, as histórias de vida, né, de pessoas ilustres, pessoas não tão conhecidas, mas que, de alguma forma, vêm à tona para o prazer nosso, né, de ler e conhecer essas histórias, essas vivências. Então, o tema do patrimônio cultural ele é um tema que perpassa quase todos os fazeres culturais. Então, quando a gente pensa em patrimônio, a gente sempre dialoga, né, com a literatura, dialoga com as artes de uma forma mais ampla. E eu me formei em História pela UFMG, me formei como pesquisadora e professora. Quando eu me formei, eu queria trabalhar com barroco mineiro. E acabou que eu não fui trabalhar com barroco mineiro, eu fui trabalhar numa cidade, Belo Horizonte, que é uma cidade que foi inaugurada pouco tempo depois da proclamação da República. Então, Belo Horizonte é uma cidade que foi construída para ser a nova capital de Minas Gerais no final do século XIX. Então, é uma cidade que se construiu no século XX, né? Porque ela não inaugurou sem estar pronta, mas ela se construiu no século XX. Então, eu não trabalhei com o barroco. Como historiadora, isso foi desafiador para mim, e aí eu fiz o mestrado e doutorado em ciências sociais, entendendo que o patrimônio cultural ele tem que ser pensado enquanto um processo histórico, ele conta histórias, mas, acima de tudo, ele tem que ser vivido para que ele tenha sentido e significado. E essas vivências e significados do patrimônio são processos de construção de conhecimento. São vivências culturais que fazem parte da nossa vida, da vida de cada um e dos grupos que a gente pertence. Então, eu passei primeiro pelo patrimônio municipal de Belo Horizonte, depois eu trabalhei no IPHAN, que é o órgão nacional, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o órgão de patrimônio mais antigo, né, que a gente tem no Brasil. Então, o IPHAN já comemora aí mais de 80 anos, né, desde a sua criação. E depois eu trabalhei 7 anos no IEFA, que é o órgão estadual de patrimônio histórico e artístico. Então, eu tenho uma trajetória dentro do poder público e sempre também conciliando com aulas de história, de ciências sociais e projetos também de pesquisa
tentando entender e fazer essa escuta da diversidade do patrimônio cultural. Boa tarde, eu sou a Cíntia Versosa. Quando me convidaram, eu fiquei muito feliz, e quando vi também o tema, assim, educação, literatura e patrimônio, falei, bom, eu posso contribuir contando um pouquinho da minha história como arte educadora. Eu sou formada na Universidade Federal de Uberlândia, de artes visuais. Fiz licenciatura plena em arte e educação e tem também especialização em bidimensional. Eu levei muito o meu lado artístico para a pintura, mas sempre trabalhei com a cultura popular. Inclusive, a minha monografia ela foi sobre a Folia de Reis, tanto a parte teórica quanto a parte pictórica. Então, como arte educadora também, trabalhei completando 23 anos de formação. Trabalhei em escolas da rede profissionalizante federal e na rede particular. E sempre o meu trabalho como arte educadora sempre foi muito voltado a trabalhar a teoria, mas a prática ao mesmo tempo. Eu não passava a teoria e depois a gente ia para uma oficina fazer a prática. Eu sempre gostei de trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. E sempre, por exemplo, quando a gente entrava na arte barroca, aí eu fazia questão de levar meus alunos para Ouro Preto. Então, assim, já fui várias vezes em Ouro Preto, levando meus alunos e mostrando ali o que eles estavam estudando e o que eles precisavam conhecer em loco. Então, minha trajetória foi assim, de arte educadora. Trabalhei em projetos culturais, em centros de cultura também. A história da arte ela veio comigo no curso de turismo também, 2 cursos de turismo que eu trabalhei. Trabalhei com museologia, com a história da arte, com a cultura popular, com folclore. Então, assim, foi quando me falaram desse tema, eu falei, gente, olha, eu passei por tudo isso. E hoje eu estou como presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, trabalhando com a parte toda cultural da cidade, que inclui... A Fundação ela tem 7 museus, hoje a gente tem 2 juntos, mas são 7 museus. Nós temos o Centro de Referência da Cultura Negra, temos o Teatro Municipal, a Escola de Música e temos a sede da Fundação. Então, é cuidar de todos esses lugares, todos os acervos que existem dentro desses lugares. E importante também falar que a gente tem um setor dentro da Fundação Cultural Calmon Barreto que ele é responsável por todo o acervo e patrimônio, documentos, fotografias da cidade. Então, assim, o organograma da Fundação Cultural Calmon Barreto, ele é extenso, porque a gente tem vários setores trabalhando na cultura da cidade de Araxá e cuidando desse patrimônio, tentando preservar, incentivar. Aí depois a gente entra para o incentivo aos artistas locais, que depois a gente vai falar sobre isso também. Nós criamos uma lei municipal chamada Lei Calmon Barreto, que é uma lei que ela é uma lei de incentivo municipal para os artistas da cidade de Araxá. Então, isso também foi um ganho. Mas, enfim, eu acho que a gente pode ir trocando, né? Senão a gente vai falando. Eu posso levantar uma questão, porque nós temos aqui um público estudantil e nós temos um público super diverso, sempre. É um festival com um pouco de cara de festa, um público super diverso. Nós estamos falando de patrimônio. Eu poderia fazer uma pergunta assim, bem didática. O que é um órgão tombado, um patrimônio tombado, para que a gente tenha uma noção bem simples do que nós estamos falando, Michele? Bom, o patrimônio cultural, considerando a política pública, porque se me perguntar assim, o que é patrimônio cultural? Patrimônio cultural é tudo que faz sentido para qualquer um. Tudo que faz você se sentir pertencente àquele grupo, àquela cidade. Então, as suas relações familiares são um patrimônio cultural que você carrega com você. As suas relações do tempo da escola são um patrimônio cultural. Por quê? Porque a gente se identifica com os amigos, a gente procura referências e lugares da cidade que a gente gosta de transitar, a gente vivencia esses lugares sobre aquele tempo nosso de vida.
Depois, quando a gente cresce, a gente vai para o trabalho, a gente tem outras relações, a gente se relaciona de outras formas com a nossa cidade, com os lugares da nossa cidade. A gente dá novos sentidos para esses lugares, porque a gente frequenta de outra maneira. A gente guarda na memória esses lugares, essas festas, né, o queijo que a gente come, a broa, o bolo. Ou seja, isso tudo compõe o patrimônio cultural, do ponto de vista das vivências de cada um e dos grupos que a gente pertence. Quando a gente pensa nesse patrimônio cultural do ponto de vista de política pública, aí nós estamos falando em formas de preservar esse patrimônio cultural de maneira compartilhada, ou seja, de uma maneira responsável, tanto em relação aos grupos culturais, a cada um de nós, quanto em relação ao poder público, a empresas e outros todos que compõem a nossa sociedade. Então, quando a gente pensa, né, no patrimônio cultural, no lugar da política pública, a gente tem, basicamente, 3 grandes formas de proteger esse patrimônio. A primeira forma de proteção é o inventário, que é o instrumento do conhecimento e da escuta. É quando os órgãos de patrimônio, junto com a comunidade, vão entender o que é valor para aqueles bens culturais, para que eles sejam reconhecidos institucionalmente como patrimônio cultural. Então, a primeira forma que a gente tem é o inventário. Depois, a segunda forma, estou falando porque é o mais antigo, é o instrumento do tombamento. O instrumento do tombamento ele foi criado para que seja protegido o patrimônio material. E aí nós estamos falando de edifícios, praças, pontes, viadutos, o acervo móvel, por exemplo, quando você está num museu, o acervo de um museu ele pode ser tombado. Está dentro de uma igreja, os bens móveis da igreja, o mobiliário, os santos, os bens integrados, os altares. Então, isso tudo pode ser tombado. E a gente tem um outro instrumento, que ele é mais recente, foi criado nos anos 2000, que é o registro do patrimônio imaterial. E aí, para a gente lembrar que Araxá, além do registro municipal da ambrosia, né, que a gente tem, do doce, Araxá tem também os modos de fazer o queijo Minas artesanal como um patrimônio nacional e agora vai ser estendido também como patrimônio estadual. Por que a gente está chamando de patrimônio imaterial? Ah, o queijo não é material? O queijo, enquanto produto final, sim. Mas o que está reconhecido como patrimônio, mais do que o queijo, é o processo, é a forma tradicional, artesanal de se fazer o queijo. Então, isso a gente não consegue mensurar na sua totalidade do ponto de vista físico. Então, o que se registra, o que se conhece como patrimônio, é a tradição de fazer o queijo. A Cíntia citou aqui a Folia de Reis. A Folia de Reis também é registrada como um patrimônio imaterial do Estado. Por quê? Porque não é só o tambor, a indumentária, as roupas, que são a materialidade da Folia de Reis, mas toda a tradição, o ritual da Folia de Reis também é reconhecido. Então, hoje, a gente tem esses 3 instrumentos principais que estão no arcabouço da ação de reconhecimento dos nossos bens culturais como patrimônio. Agora, eu diria que a principal ação de todas, né, para além desse reconhecimento, que é o inventário, tombamento e registro, é a salvaguarda do patrimônio. Né? A Cíntia, como gestora pública, estava aqui me narrando. Né? Mais difícil do que reconhecer, proteger o patrimônio, é preservar esse patrimônio cultural, e não é só na sua materialidade física, principalmente na sua capacidade de ressignificação. Então, mais do que recuperar um patrimônio edificado, tombado, é manter vivo esse patrimônio, dar uso a ele, né? Colocar o centro cultural funcionando, o museu funcionando, as escolas visitando. Né? Esse é o maior bem e a maior forma de salvaguarda do patrimônio. Patrimônio imaterial, não adianta só a gente reconhecer e escrever lá como que faz a festa, como que faz o queijo. A gente tem que criar os mecanismos para que se mantenha
aquela forma tradicional de produção do queijo. Tem que promover o queijo para que ele seja comprado e para que os produtores continuem mantendo como um valor essa forma tradicional. A mesma coisa a folia de reis. Às vezes eles vão precisar das roupas, vão precisar dos instrumentos, precisam do recurso para poder fazer o giro da folia, o congado, para ir visitar um outro congado que é de outra cidade. Então, o poder público, junto com a comunidade, com as empresas, quando esse patrimônio é reconhecido, tem a obrigação de construir meios de salvaguardar esse patrimônio, ou seja, de manter esse patrimônio vivo, seja ele material, tombado, ou seja ele imaterial, registrado. Maravilha. Daqui a pouquinho a gente abre para perguntas. Só mais um minutinho, a gente já abre para as perguntas. Cíntia, esses dias, aproveitando o gancho da Michele, esses dias nos jornais de Araxá e região, falava-se da nossa cidade sendo contemplada com a questão do ICMS. Explique para mim, por favor. Explique para nós, por favor, o que isso significa, qual é o peso disso na nossa cidade, porque eu lembro de ler a notícia, fiquei super encantado e eu pensei, esse é um momento de trazer a questão. Sim. Bom, ICMS cultural. Então, como que funciona tudo isso? Todo município, com as ações que são voltadas à preservação, à cultura, nós registramos todas as ações, enviamos para o IEFA, e essas ações, elas são pontuadas. Essa pontuação, ela reverte para o município em valor. Então, é a lei Robin Hood. Então, todas as ações são feitas. E, agora, nesse momento, Araxá, nós conseguimos fazer uma pontuação máxima em educação patrimonial, que é um trabalho que está sendo feito desde o início da gestão, que é o seguinte, eu sempre defendo que o museu, ele não pode ser um museu estático e que ele tem que estar sempre oferecendo para a comunidade algumas ações. As pessoas não podem ir somente para contemplar e ir embora, porque senão ela vai fazer uma visita só. Ela não vai voltar, porque ela já viu tudo que tem ali dentro. Então, esse projeto de educação patrimonial, ele é o seguinte, todos os museus hoje têm uma coordenadora, cada museu tem uma coordenadora. Ela cria esses projetos que levam não só a contemplação desse acervo, mas e sim, ali dentro, ela puxa um ganchinho dentro do acervo que tem. E aí elas criam um projeto em que as crianças possam ali dentro interagir, participar de uma oficina. Eu vou dar um exemplo. A gente tem uma história muito interessante na cidade de Araxá, que é do cachorro sarampo, que foi o cachorro considerado mais inteligente que já existiu. Ele fazia conta, ele buscava uma carne no açougue para o dono e levava. Ele foi tema de TV, participou de programa de televisão, tem foto dele com autoridades, enfim. E a gente tem ali, dentro do Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá, uma parte do cachorro sarampo, que é um livro que escreveram sobre o cachorro sarampo. E a gente tem ali uma parte, uma ossada, deu um crânio, né? Foi lá. Então, a gente tem um crânio do cachorro sarampo. E essa história, ela é tão assim bacana para as crianças. E aí, o que eles fizeram dentro do museu? Mostraram todo o acervo, mas chegaram naquela parte, e aí nós fizemos uma parceria com o núcleo de leitura que existe na prefeitura, da parte da Secretaria da Educação, e elas criaram todo o universo do cachorro sarampo. Criaram uma música, elas estavam com roupas do cachorro sarampo, as crianças foram para o jardim, elas cantaram, elas leram. Então, assim, é isso, a gente buscar ali dentro do museu um ganchinho, eles vão conhecer tudo, mas a gente sempre busca um ganchinho para trabalhar outras ações. E essas ações foi que trouxe a pontuação para a gente. As escolas estão visitando, não só da cidade de Araxá, mas nós temos aí caravanas vindo de outras cidades vizinhas e esses dias de São Paulo, de outro estado. Então, a gente está trazendo essas crianças para dentro do museu. Mais que tudo, a formação aí das crianças, né, que é a formação do nosso público cultural, e com certeza é uma ferramenta para a gente
educar. E, Michele, o peso de Minas Gerais no patrimônio nacional, você tem algum dado? Porque eu penso aqui, vocês falando do Barroco Mineiro, nós falamos de, aqui pertinho, vocês mencionaram Desemboque, o Flieraxá esse ano passado, abriu com Congado, é uma tradição do nosso festival, e aí eu penso, tudo isso é muito mineiro, o queijo. Qual é o peso do nosso estado, Minas Gerais, no patrimônio nacional? Tem alguma dimensão? Minas Gerais, historicamente, é um estado que aglutina, né, várias referências culturais. Então, é um estado, talvez por ser, não está na costa, né, não ter mar, ele, de alguma forma, pela centralidade que ele tem, dialogou com muitas manifestações culturais, formas de vida, vivências, referências do entorno, né? Então, Minas, eles costumam dizer que é um pouco o resumo assim, né, do Brasil, né? Mas realmente é um estado que tradicionalmente tem muitos bens culturais protegidos como patrimônio. Primeiro, por essa diversidade que o Estado tem, a centralidade que ele tem nessa interseção com outros estados. Por exemplo, se a gente vai para o norte de Minas, a relação com a Bahia é muito grande. O Rio São Francisco. O Rio São Francisco ele possibilitou, né, a entrada e a saída de muitas referências culturais que alimentaram a cultura do nosso estado, seja na nossa arquitetura, seja nas manifestações imateriais. E assim também, mais para a região sul do nosso estado, a região aqui onde a gente está. Então, é um estado muito diverso. E também é o estado por onde se iniciaram as políticas públicas de proteção ao patrimônio cultural. Então, a Cíntia citou Ouro Preto, Cerro, a cidade do Cerro, foram os primeiros núcleos históricos reconhecidos como patrimônio cultural pelo IPHAN, que é o órgão nacional de patrimônio. Então, o acervo de Minas Gerais, hoje reconhecido pelo IPHAN, é o maior acervo de patrimônio. Aí a gente vem para o órgão estadual. O IEFA, hoje, tem vários bens culturais reconhecidos em praticamente todos os municípios, sejam bens materiais ou imateriais. Então, nós falamos do ICMS do patrimônio cultural. Hoje, a gente tem mais de 700 municípios em Minas Gerais que participam do ICMS do patrimônio. O que significa participar do ICMS do patrimônio? Significa que mais de 700 municípios têm políticas municipais de patrimônio cultural. E existe uma interseção entre as políticas municipais e a política estadual. Então, o Estado incentiva os municípios, né, a atuarem nas ações de patrimônio cultural e, ao mesmo tempo, isso retorna ao Estado para que o Estado, então, compreenda quais são as áreas de atuação que ele tem que fazer. Então, quando o Estado abre, né, agora o estudo para fazer o Congado de Minas Gerais, todos os municípios mineiros que tiverem o seu Congado inventariado e que entrarem na plataforma de cadastro participativo vão pontuar no ICMS. E isso ajuda o Estado a fazer a pesquisa e as ações de salvaguarda para preservar o Congado. Então, hoje, eu diria assim que Minas Gerais tem construído, e é o único estado que tem isso, um sistema de patrimônio cultural, onde você tem uma ação bastante potente, tanto federal, do IPHAN, estadual, né, do governo do estado, através do IEFA, como de mais de 700 municípios que têm ações de patrimônio cultural. Então, isso faz muita diferença. Agora, o que isso muda na vida de cada um aqui? Eu acho que o que é importante nessa história toda não é a quantidade de bens culturais que são reconhecidos, mas é a capacidade, seja do poder público em qualquer instância, ou das escolas, ou de qualquer espaço de formação. E aí nós estamos falando de eventos, do transitar na cidade, da circulação. É a capacidade que o patrimônio cultural tem de formar. Está aí a relação entre patrimônio e educação. Não apenas dentro da escola, né? Então, a gente tem que sempre prestar atenção. Os espaços de formação do patrimônio são a própria cidade. São, por excelência, a vivência da cidade.
essa vivência com escuta, com observação, é que vai possibilitar essas trocas que a Cíntia citou aqui, quando um grupo de crianças numa escola vai para um museu dentro de uma proposta educativa. Por quê? Porque ela pegou uma história, né, tradicional na cidade, que está relacionada ao espaço da cidade, ao imaginário da cidade de muitas gerações. Isso foi colocado dentro de um museu e isso vira uma ação educativa com aquelas crianças, em função daquele professor ou aquela professora que foi ali, e pode nos trazer milhões de outras ações dentro da escola. Então, quando a gente fala do patrimônio como formação, a gente está falando de uma formação que, primeiro, ela reconhece as diferenças, ou seja, é uma formação que tem escuta a partir das vivências culturais identitárias de todos nós que vamos compor a sociedade, por exemplo, aqui de Araxá. Está falando de uma ação que não exclui o conhecimento do aluno ou do interlocutor e não exclui o conhecimento do professor. Não só o conhecimento do conteúdo, mas o conhecimento de vida. A gente viu, né, ontem na abertura aqui, o relato de vários professores, e eles falam o tempo todo, né? Não é o conteúdo que importa em primeiro lugar. O conteúdo, ele é uma consequência das articulações possíveis num processo de formação. Então, a gente não deve ignorar o conhecimento que cada um de nós, do seu lugar, seja uma criança, um adolescente, o professor, quem está trabalhando, né, no espaço público, quem é um gestor cultural, todos nós carregamos conhecimento. E a formação, quando a gente fala de formação, de educação, nós estamos falando de troca de conhecimentos. Então, o espaço da escola, ele não se fecha como único espaço de conhecimento. A cidade é um espaço por excelência de conhecimento e o patrimônio cultural pensado da sua forma mais ampla, seja ele reconhecido ou não, ele é objeto de troca, de formação e de conhecimento de várias e várias e várias gerações e vários grupos e coletivos. Então, a temática que o festival traz aqui hoje, né, que esse encontro literário traz aqui hoje, é exatamente mostrar a diversidade de conhecimentos, mostrar a diversidade de patrimônios culturais, de matrizes formativas que a gente tem na nossa sociedade e a importância de não é reconhecer para falar que somos todos iguais, não. É reconhecer que nós somos diferentes. E aprender com o conhecimento e com a diferença do outro é o primeiro passo para respeito à diversidade do nosso patrimônio cultural e da sua capacidade formativa. Então, nós não estamos falando só do patrimônio reconhecido, nós estamos falando sobre várias narrativas e referências identitárias que a gente tem na nossa cidade. Nós estamos falando de coisas positivas, bonitas, mas também estamos falando de coisas difíceis, né? Nós temos aí o que a gente chama de memórias sensíveis, que nós falamos aqui muito ontem, né, na abertura, né, que são os processos de escravidão que a gente tem, os processos de acabar com os povos originários que a gente teve no Brasil, a ditadura militar. Tudo isso está vivo hoje na nossa sociedade. Tudo isso tem reflexos na nossa forma de comportar, tem reflexos em relação às identidades que a gente constrói em relação ao nosso país, ao nosso estado e à nossa cidade. Então, ter o nosso ouvido aberto, a escuta, a reconhecer o patrimônio cultural e as matrizes de vida dos outros, que são diferentes das nossas, mas entender a riqueza delas. Esse é o principal passo para a gente conseguir o respeito à nossa diversidade, ao nosso patrimônio cultural diverso e o respeito à nossa cidade como um espaço por excelência da diversidade e da riqueza cultural. E aí a cultura como matriz de vida, né? Nós não vivemos sem a cultura.
E a gente escutou ontem que a cultura não está só na literatura, não está só no teatro, não está só no edifício que é tombado, no museu. A cultura, ela está na nossa forma de se posicionar perante o outro e dentro dos grupos aos quais a gente faz parte. Então, a nossa capacidade de produzir cultura, de viver a nossa cultura e reconhecer a importância da cultura do outro é a maior virtude e é o maior ensinamento que a gente pode ter em qualquer espaço de formação. Seja ele a escola, seja ele um museu, seja ele esse evento, seja um espaço de um quilombo, ou conhecendo, por exemplo, a Folia de Reis, ou participando de um congado, ou cada um com a sua religiosidade, ou seja, todos esses espaços são espaços de formação. E o nosso maior aprendizado hoje é abrir o nosso ouvido, os nossos olhos, né, para entender o que é o patrimônio do outro, reconhecer esse patrimônio e promover essa troca de conhecimento. Então, essa é a maior lição que o patrimônio cultural pode dar para qualquer um de nós, seja como agentes políticos, públicos, né, na gestão do patrimônio, seja como alunos, seja como produtores culturais, seja como artistas, ou seja, é esse o lugar do diálogo que a gente sempre tem que compreender. Maravilha. Cíntia, e em Araxá, um panorama geral do que nós temos de patrimônio, que nós temos tanta riqueza aqui, né? Tem o Bento Antônio da Boa Morte, que é um artista fenomenal, pouco conhecido, difícil, né, de colocá-lo dentro da história da arte. Você que deu aula de artes há muito tempo. Um panorama sobre o que nós temos aqui nesse momento para visitação, o que essas pessoas têm em Araxá que elas podem encontrar ligadas ao patrimônio, à cultura. Olha, Araxá é rico demais, porque nós temos aí, de patrimônios materiais e imateriais, nós temos grupos, vamos começar pelo imaterial. Nós temos aqui mais de 20 grupos de congado, Moçambique, nós temos a Folia de Reis, que tem N grupos também. Nós temos as manifestações culturais, vamos dizer, nós temos os meninos de rima, nós temos os artistas plásticos, nós temos a literatura, os escritores. A gente tem um cadastro, gente, no site da Fundação Cultural Como Barreto. A hora que entrar, bem à esquerda está lá, assim, agente cultural, cadastro, agente cultural. Nós temos tantos artistas, estou falando artista que eu estou englobando tudo, inclusive o Congado, Moçambique, Folia de Reis. Nós temos tantos cadastrados, e com a Lei Aldir Blanc I, que foi executado aqui na cidade de Araxá, nós tivemos a comprovação disso tudo. Por quê? Nós conseguimos utilizar todo o valor que veio para a cidade de Araxá, R$744 mil em projetos de vários segmentos. Então, assim, eu vejo que nós temos essa parte nossa, além do doce ambrosia, além do queijo, além da culinária, porque a gente está falando do doce e do queijo, mas nós temos aqui algumas quitandas que são da cidade de Araxá, que são feitas aqui. O doce ambrosia, ele está registrado na fundação, no site mesmo, se você entrar, nós temos lá bens materiais, temos os imóveis tombados, inventariados, então você consegue acessar toda essa informação, quais são. E aí eu falo que assim, é tão rico, porque se a gente tem que começar a fazer mais, porque eu acho que a gente está faltando. A gente tem que buscar aí umas pesquisas das quitandas, de coisas que não estão ali. Bom, em relação aos bens, aos imóveis, nós temos alguns imóveis que são tombados na cidade de Araxá. A fundação, ela tem um conselho, que é o CONPAC, que ele é um conselho que ele cuida. Então, o que acontece hoje quando algum imóvel, qualquer um, tá? Não precisa estar ali no cadastro, não precisa ser tombado e nem inventariado. Qualquer imóvel hoje, na cidade de Araxá, o processo é o seguinte, a pessoa ela entra com um pedido, um alvará, pedindo a demolição. Esse alvará vai para o IPDSA, que é o Instituto de
meio ambiente. Eles vão analisar e eles vão passar para o CONPAC. O CONPAC se reúne uma vez por mês para analisar todos esses pedidos. Pedido de demolição. Olha, bom, vamos lá, vamos estudar. Esse imóvel tem alguns elementos importantes, históricos, de arquitetura. Não, esse imóvel não tem. Bom, então aí tem todo o parecer do CONPAC. Se esse imóvel ele tem algum elemento que remete a algum momento histórico, alguns elementos arquitetônicos, aí o CONPAC ele faz toda a análise e sugere à pessoa o que pode ser feito. Se a gente vai preservar a fachada, preservar o caixote, né? Então, isso é um trabalho do CONPAC, eu falo a parte dos bens, dos imóveis, tá? Perdi a pergunta. E era o que nós temos o que nós temos na cidade. E as ações. As ações. Vamos lá, vamos falar da ação agora, nesse momento que está fresquinha. Nós temos o prédio da Fundação Cultural Comum Barreto, de 1926, quase centenário, e onde foi a estação, que é uma estação ferroviária, e era responsável, em 1926, para toda a parte de transporte das pessoas, de cargas, era o que tinha aqui na cidade. 1926. Então, vamos lá. 2023. Nós estamos agora, na sexta-feira que vem, reinaugurando esse espaço. Aí a gente fala como, na parte estrutural do imóvel, ele foi todo restaurado na parte hidráulica, elétrica, a parte do telhado, porque nunca foi feito, então, assim, quase centenário. Então, nós estávamos com muitos problemas, inclusive no forro, caindo água, com acervo ali dentro. Então, essa parte estrutural, ela foi feita. O prédio, ele foi feito. Agora, o que nós vamos fazer ali? O que eu vou colocar? Eu falo colocar a alma, né? A gente coloca a alma depois, né? Porque, assim, o prédio está ali. Ele está pronto. Está lindo. Mas o que vai lá para dentro? Então, na reinauguração, a gente já vai colocar algumas coisinhas que é aquela... Vamos lá, vamos entrar dentro desse prédio e vamos colocar um significado para ele. Então, nós teremos exposições de fotografia, que vai contar a história toda do prédio, da inauguração, em 1926, para as pessoas entrarem nisso e entenderem como foi feito todo, como aconteceu tudo isso. E aí, como que a comunidade está participando comigo? Nós buscamos uma pesquisa com as pessoas que fazem crochê na cidade de Araxá. E elas estão fazendo quadradinhos da vovó, que é aquele quadradinho de crochê, porque nós vamos acolher as árvores da fundação com os crochês. Essa é outra parte. Depois nós temos uma pesquisa que está sendo realizada no ateliê de tecelagem, inclusive o ateliê de tecelagem hoje, ele trabalha com a preservação do tear, tá? Eu acho que tem muito aluno aqui, eu acho que já foram lá visitar, que são as coxas de teares, foram os primeiros tecidos que foram feitos nas fazendas. Então, a gente trabalha toda a proteção e preservação desse ofício e hoje a gente tenta colocar ele na época atual. Então, o que a gente faz hoje no ateliê de tecelagem? Nós fizemos uma parceria com uma empresa local, onde os tecidos, as calças jeans dos uniformes, eles são devolvidos para a empresa. E aí, esse resíduo da indústria têxtil fica ali, né? Que não vai usar mais o uniforme. As calças jeans são cortadas em tirinhas dentro do ateliê de tecelagem. E aí a gente está utilizando esse jeans com tecido em tear. Então, nós estamos fazendo tecidos maravilhosos. E agora, entrando nos pilotos, que eu falo que é piloto porque tem algumas coisas prontas, a gente vai entrar agora fazendo bolsas, case para computadores, mochilas, que utilizam o jeans com a tecelagem. Então, é a preservação, e a gente buscando a atualidade, a preservação ambiental, a gente está utilizando tudo isso.
Maravilha. A plaquinha já subiu ali de fim do tempo, mas nós tínhamos tanta coisa para falar. Começamos falando do Zé Celso, não conseguimos falar, mas é sempre assim. Fica um monte de coisa para falar. Coisa do Zé Celso. Claro. Posso falar só para dar um E exemplo? depois vamos abrir para a pergunta do senhor, que no comecinho ele pediu. Mas só para a gente marcar aqui, né, a importância do Zé Celso e da trajetória dele, relacionar com o patrimônio cultural, que dentro da trajetória, né, assim, brilhante dele como dramaturgo, né, ele construiu um teatro, né, em São Paulo, e esse teatro, ele foi... o espaço foi um objeto de uma disputa muito grande para que o teatro fosse demolido, né? Um grande grupo queria pedir de volta, né, o terreno para construir um outro prédio, uma outra coisa naquele lugar. E ele, né, assim, trilhou uma trajetória assim, brilhante de luta pela preservação daquele espaço como um espaço de memória, um espaço educativo, como um patrimônio cultural. Então, o teatro foi restaurado, né, porque ele propõe toda uma lógica nova de uso, né, desse lugar da dramaturgia, da interpretação. Ele trouxe essa discussão para uma discussão da comunidade, ou seja, a preservação do teatro não é só um interesse meu, é um interesse da comunidade, é um interesse pela história do teatro no Brasil, e até agora conseguiu, né, que o teatro ficasse lá de pé. Então, a gente vê como que a relação, né, com o patrimônio cultural, com a necessidade de preservação das nossas histórias, das nossas memórias, ela não está só no passado, ela está diretamente relacionada à vivência desse patrimônio no presente. Esse é o maior valor e o maior potencial do patrimônio. Não adianta nada a gente preservar, restaurar, não adianta nada a gente falar que está tombado, que está registrado, se esse patrimônio não for permitido que ele seja vivido pelas gerações no presente. Essa ressignificação, essa possibilidade de ressignificação é que é o maior valor do patrimônio cultural. E o Zé Celso fez isso, né, do lugar dele, né, como dramaturgo. Então, é um exemplo aí importante, né, de como que a relação do patrimônio com a educação, ela perpassa, tem uma transversalidade em todas as artes, em todas as vivências, em todas as matrizes de formação de nós, né, dentro do lugar como seres humanos. Então, é reforçar esse lugar do patrimônio. Ótimo. Pergunta do senhor. Vai chegar o microfone aí, só um minutinho. É o seguinte, a minha pergunta é para a professora Michele. Eu gostaria que você me respondesse sim ou não. E dependendo da sua resposta, eu preciso de um complemento, mas é rapidinho. Professora Michele, existe algum povo que não possui história? Não. Bom, e os escravos que passaram a vida forçados a construir a história do dominante? Eu gostaria que você comentasse a seguinte frase. No livro que eu publiquei chamado Cuidado, Escola, um personagem candidato a professor de história diz a seguinte frase: não importam os grilhões, quem não tem história é escravo. Completamente enganado, né? A gente falou aqui que a nossa história, as nossas referências culturais e as nossas matrizes de formação humana, de compreensão como humanos, elas são construídas diariamente. E muitas vezes elas são objeto de luta, né? Muitas vezes a nossa história está relacionada à luta. Então, a história do povo negro é uma história riquíssima, e é uma história de resistência e é uma história de luta. Então, entender que o povo escravizado não tem história é esconder para debaixo do tapete, para não falar outra coisa, né, uma parte importantíssima da história desse país, e que é uma das matrizes de formação nossa, não só do povo negro, ou do povo indígena, ou do povo branco, descendente de imigrantes. Não, é de todos. A escravidão, ela não se esgota
só em relação ao povo negro. Ela foi criada, ela foi um instrumento de agressão, de mutilação e que persiste na nossa sociedade. Então, não encararmos essa história de frente e essa memória, que é uma memória de dor e uma memória sensível, para compreender a nossa história, é o maior equívoco que a gente pode ter na nossa sociedade. Então, nós temos que enfrentar todas as mazelas da nossa história e entender que a história e o patrimônio não se faz só de belezas, se faz também de situações difíceis, de segregação, que deve ser enfrentada na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Então, isso é fundamental para o nosso país. Então, toda cidade tem história. Não é só a cidade barroca que tem história. Todas as cidades, a gente fala assim, as cidades históricas de Minas. Não. Todas as cidades têm história. E essa história não é uma história única. Essa história, ela é uma história diversa, que é construída a partir de coisas bonitas, positivas, como ela também é construída de memórias e histórias sensíveis que têm que ser encaradas, vividas no presente, ressignificadas, para que a gente se compreenda enquanto sociedade. Quando eu fiz o doutorado, o meu tema foi a Pedreira Prado Lopes, que é uma favela em Belo Horizonte. E era compreender por que a comunidade da favela, da Pedreira Prado Lopes, queria o seu reconhecimento como patrimônio cultural da cidade. E a questão não era material ou imaterial, tombamento ou registro. Eles falavam que a Pedreira Prado Lopes, ela é parte da história da cidade. E por que ela é parte da história? Porque provavelmente dali nasceu um dos primeiros quilombos, né, em relação a uma cidade que foi construída pelos negros. Nós estamos falando que Belo Horizonte foi construído pouco tempo depois da abolição da escravatura. Negros que não tinham onde trabalhar, né, muitos foram para Belo Horizonte para conseguir trabalho, trabalharam na construção da cidade. Muitas vezes a gente conta a história de Belo Horizonte falando só dos imigrantes italianos, dos arquitetos. Não. Os negros construíram aquela cidade. Uma cidade planejada que não tinha lugar para essas pessoas que vieram trabalhar na construção da cidade e que ocuparam provavelmente um espaço de resistência que era um quilombo na Pedreira Prado Lopes, que era uma fazenda que foi desapropriada para poder tirar pedras para construir a área urbana da nova capital. Então, eles falavam que a nossa história é uma história de segregação, mas é uma história central para se compreender a história de Belo Horizonte, né? Então, enfrentar essa história e reconhecer a importância dela é um passo fundamental para as políticas de patrimônio cultural. Então, existe sim, tem história e é uma história riquíssima que não pode ser desconsiderada. Aí nós temos uma questão de semântica, né? Mas, em linhas gerais, né, o que a gente está dizendo é que qualquer coletivo, qualquer população, qualquer lugar carrega identidade, carrega história, carrega cultura, e isso compõe a essência da vida do ser humano. Então, é o que a gente tem que considerar. Terminamos muito bem. Cíntia queria falar, mas me desculpem, porque nós temos uma mesa atrás da outra e o assunto não se esgota aqui. Fiquei super feliz em conversar mais uma vez com a Cíntia. Muito feliz em te conhecer, Michele, conversar contigo. Elas estarão por aqui, à disposição, conversar. No nosso festival é um festival muito de contato. Então, agradeço esse momento, fico feliz com o público e nos vemos no próximo. Obrigado, gente. Obrigada. Gente, obrigada.